O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. A Igreja nos pede para dar especial atenção neste mês de setembro à Palavra de Deus. E a liturgia hoje nos exorta a estarmos com ouvidos bem abertos, atentos à Palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, para que também nós possamos dar testemunho do seu Evangelho. E Jesus se nos apresenta como aquele que faz tudo muito bem. E quem é discípulo seu, também na sua vida, deve procurar fazer sempre o bem a todos, o mal nunca a ninguém. Na primeira leitura, o profeta Isaías, escrevendo num contexto em que o povo de Israel estava experimentando ainda a escravidão no Egito, e este povo estava deprimido, sem esperança, sem forças para continuar a sua caminhada até a terra prometida. Então Deus manda o profeta falar em seu nome para dar novo ânimo ao povo seu. E o profeta, falando em nome de Deus, diz bem assim: criai ânimo, não tenhais medo. Noutras palavras, em todos os momentos difíceis da vida, na hora de obstáculos inúmeros, também nos momentos de angústias e nos momentos de desertos terríveis, devemos recordar que Deus continua cuidando de nós.
Deus não esquece jamais de seus filhos e filhas. E se Deus cuida de nós e é Deus conosco, Ele vai nos libertar. Ele vai nos livrar desta situação. Razão pela qual o profeta diz em voz forte para animar o povo: criai ânimo, não tenhais medo. E mostra que o Deus em quem acreditamos é o Deus que tem poder. Ele tem poder de fazer com que os surdos voltem a escutar, os mudos a falar, os cegos a ouvir, porque Ele é o Deus e Senhor da vida e da história. Este mesmo Deus que é capaz de transformar o deserto, a terra árida em lago, fazer transbordar fontes de águas vivas até na terra mais árida. Este é o Deus em quem acreditamos, e por isso, criai ânimo, não tenhais medo em toda e qualquer circunstância. Recordemos todos que Deus cuida de nós. Ele está atento às nossas necessidades e Ele é Deus conosco. Portanto, é Ele quem nos diz para criar novo ânimo e não desanimar jamais. No Evangelho, Jesus também cura, para mostrar que de fato Ele também é Deus, é o Filho de Deus, e tem o mesmo poder que o Pai lhe confiou de curar os surdos, de fazer com que aqueles que são mudos possam falar. E Jesus cura no Evangelho dizendo apenas uma palavra: éfata, abre-te. Tenha os ouvidos abertos, prontos para escutar os ensinamentos de Deus, e deixem que a palavra de Deus possa transformar as suas vidas. E animados, fortalecidos pela palavra de Deus, nós devemos não só escutar, mas devemos ter a alegria também de proclamar esta palavra, isto é, com coragem e alegria anunciar os ensinamentos de Jesus, o Evangelho da vida. Esta palavra éfeta, nós a usamos no rito do batismo, no finalzinho do rito. Aquele que celebra o ministro do batismo, ele toca nos ouvidos e na boca dos batizandos e diz assim também: éfata, abre-te. Isto é, agora que és nova criatura, deves ter sempre os ouvidos atentos para acolher a palavra de Deus. E depois de acolher a palavra de Deus e animado pela palavra de Deus, quem foi batizado deve ter também a coragem e a alegria de dar testemunho da fé, de anunciar o Evangelho da vida. Este é o nosso compromisso hoje. E nós, uma vez batizados, devemos dar testemunho dele, assim como diz o Evangelho de hoje, seguindo os passos dele, assim como Jesus fazia bem todas as coisas, também nós temos este compromisso de fazer o bem sempre, o bem a todas as pessoas, e fazer bem todas as coisas para o maior bem daqueles e daquelas que nos cercam. E a segunda leitura da carta
de São Tiago. São Tiago, que é sempre muito prático, é aquele que nos recorda que a fé sem obras, ela é morta. Ele hoje vai nos dizer que nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque somos todos filhos e filhas de Deus. Não importa a raça, não importa a nacionalidade, não importa a religião, não podemos fazer acepção de pessoas. Devemos tratar a todos e a todas com a mesma dignidade de filhos e filhas de Deus. Isto é, seguir os passos de Jesus e a todos fazer o bem e fazer bem todas as coisas. Peçamos a graça ao longo desta semana, animados pela palavra de Deus deste domingo, para que todos possamos ter cada vez mais ouvidos bem abertos, atentos, prontos para escutar e acolher a palavra de Deus e deixar que ela nos transforme de tal forma que todos possamos ser também anunciadores do Evangelho da vida, possamos proclamar com coragem e alegria que Deus faz bem todas as coisas e quer que nós também o façamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,